Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre o aguardadíssimo Resident Evil Village. Já teve bastante conteúdo aqui no canal. Inclusive recomendo que você dê uma olhada nos vídeos de gameplay. Foram as primeiras vezes que eu fiz isso aqui, né? Eu joguei as demos Castelo, Vilarejo, comentei por cima. Um monte de gente comentou também, deu uma conversa muito legal. Quem sabe fazer isso com mais jogos seria interessante. Escreve aqui nos comentários o que você acha. E finalmente agora falando do produto final, né? Falando de Resident Evil Village, que meu jogo mais esperado do ano, sem dúvida nenhuma. Sempre que sai um Resident Evil novo é um grande evento. Continuação direta do Resident Evil 7. Os jogos numerados, agora eles tiraram o número do título, né? E dá pra entender, esses jogos cada vez mais caros, que precisam de uma audiência mais abrangente, o número 8 ali seria um tanto quanto intimidador. Mas ele é a continuação direta do 7 e ele sempre se passa esses Resident Evils, né, o 4, 5, 6, meio que no ano que sai. É claro que é a realidade própria ali de Resident Evil, um universo próprio deles ali, um universo onde existem armas biológicas, essas criaturas e tal. Mas o 7 se passou em 2017, agora se passa em 2021, 2005, por aí vai. É assim que funciona. Você, fã da franquia, ávido pelo Village, sabe bem do que eu tô falando. Os spin-offs, né, os capítulos intermediários, tipo um Revelations, aí é o tapa-buraco aí desses grandes capítulos numerados e tal. Ou seja, a gente vai ver o fim da história do Ethan, a conclusão da história de um personagem que eu achei bem fraco no Resident Evil 7. Era aquela ideia mesmo da gente se sentir na pele dele, e nesse sentido funcionou. Mas como a gente vem de uma franquia, e a própria Capcom, né, tão famosa, conhecida por seus personagens carismáticos, eu diria que o Ethan ele deixa a desejar nesse sentido. É mais com relação ao entorno dele, né? Mais com relação à família Baker e a Mia, o papel da Mia, a relação dela com o seu trabalho passado que agora não existe mais. Agora eles vivem uma vida tranquila, isolada, protegida, tiveram inclusive uma filha, Rosemary, e o jogo ele dispara justamente com um novo pesadelo prestes a começar, inclusive fazendo alusão direta a esse conto de fadas, né, que a Mia lê para a bebezinha, Rose, que o Ethan até fica chocado e tal. O quão sombrio é, e é um conto local mesmo, de onde eles moram, que nunca de fato é dito onde é. Né? A gente sabe que é ali na Romênia, onde é o vilarejo que o jogo se passa, por conta da unidade vigente, unidade monetária. Os lei e os leu. Né? Então é meio que isso. E aí acontece aquela cena que nos apresentou para o jogo, nos apresentou para esse Chris mais sombrio do que nunca. E eu vou já dizer com relação ao Chris, viu? É uma das minhas críticas com o jogo. Vender o jogo em cima dele, não sei se foi muito acertado, para ser muito honesto, porque a participação dele fica muito diluído, eles não sabem muito bem o que fazer com esse personagem. Fica numa condição tanto quanto super-heróica na trama, sabe? Falar mais seria spoiler, a gente pode conversar aqui nos comentários, desenvolver mais o que é o Chris na franquia e o que é você passar o bastão, né, da geração passada, dos heróis passados, para essa nova geração de personagens. Os personagens estão envelhecendo, eles não têm mais condições de lidar com essas atrocidades, com essas aberrações e tal. De qualquer forma, é por conta do resgate da própria filha que o Ethan vai parar nesse vilarejo. Que quando a gente chega ali e explora esse lugar, ele remete diretamente a um terror bem antigo, né, do século passado, do começo do século passado, e um terror bem romântico no sentido da novelização do terror romântico gótico mesmo, né, dessa realidade isolada, sombria, do estranho para nossa civilização, digamos, é algo à parte do que a gente tem por normal. É claro que tudo é uma questão de perspectiva, ponto de vista, mas é meio que isso. Né? Então a gente remete diretamente a algo que está muito em alta no terror, especialmente no cinema contemporâneo, que é esse horror folclórico rural, que diz respeito justamente a essas sociedades alternativas isoladas, com seus próprios hábitos seculares, alheios à civilização globalizada, como a gente conhece, tecnológica, que é mais próxima da gente. Né? Então como que pode em 2021 as pessoas viverem em adoração a essa mãe Miranda, que pratica milagres nesse vilarejo? Qual que é a relação dos aldeões, que são como se fossem camponeses medievais, e dessa mãe Miranda e desses lords, né? Porque tem ela, uma figura central, e tem essas 4 famílias que regem esse lugar. O que são essas pessoas, né? O que são esses lords? O que eles controlam de fato? Né? E qual a relação deles com a Umbrella? Né? Porque desde o início também a gente tem o símbolo da Umbrella nesse lugar.
Também tem essa questão em termos de história. Em termos de gameplay, ele é basicamente o Resident Evil 7, com alguns elementos de outros jogos da franquia, até porque esse jogo é, na verdade, uma grande celebração dos 25 anos de Resident Evil, que aconteceu recentemente. Também vou colocar aqui no link na descrição os vídeos que eu fiz sobre isso, né? E também o podcast, Eu Vejo Gente Morta, eu conversei bastante com o Romulo, inclusive, convido você a amanhã ouvir o Eu Vejo Gente Morta, que, imagina se perder uma oportunidade de chamar Eu Ouço Gente Morta esse podcast, porque ele vai ser também sobre Resident Evil. Vai ser uma discussão mais aprofundada, bem mais, cheia de spoilers. Aqui eu sempre abro mão de spoilers, eu sempre deixo algo para incitar o debate, para a gente desenvolver isso nos comentários, vai continuar sendo assim. Então a gente tem ali a maleta do Resident Evil 4, a gente tem o mercador muito semelhante, o Duke, ele é mais ligado à trama do que simplesmente ser uma figura que aparece para vender coisas. O Duke ele comenta sobre, inclusive ele até instrui o Ethan. E isso talvez seja também uma das minhas problemáticas maiores com o jogo. Ele faz questão de te instruir em demasia. Pro terror isso é problemático, ainda mais um terror tão fotorreal, que prega tanto pela imersão. E aqui eu quero enaltecer muito o trabalho do Tomonori Takano, que é o diretor de arte do jogo. Esse cara é genial, parabéns pra ele, ele tá envolvido com a franquia já faz um tempo, ele também teve relação com o 7 Biohazard nesse sentido, né? E enquanto o 7 ele era um terror mais real até certo ponto, né? A família Baker era mais uma relação mais próxima, ainda mais se você tem esse contato com um terror de cinema, de um Massacre da Serra Elétrica e um Evil Dead. Esse aqui, ele é mais afastado, até um tanto fantasioso. O lance do conto de fada diz muito respeito a isso, e isso também está ligado às capacidades do próprio Ethan. Que falar mais também seria um tanto de spoiler. Então o Ethan ele tá melhor desenvolvido nesse jogo, ele é de fato um personagem com uma saga, uma história a ser contada. Ele não é simplesmente algo que a gente controla para chegar do ponto A ao ponto B com um objetivo e tal. Então ele tem muito mais peso, mais personalidade. E é muito legal pensar que esse jogo é o primeiro jogo dublado no nosso idioma, pro português brasileiro, porque a dublagem tá, de novo, muito boa. Enalteci nos vídeos de gameplay, né? Mas realmente tá muito boa essa dublagem. Fiquei emocionado, assim, de ver uma qualidade tão alta para essa estreia da série, né? A voz do Chris, da Dimitrescu, dos outros Lords, como Heisenberg. A gente tem um momento inicial ali de apresentação de tudo, da mãe Miranda, da Benevento, e eu só vou comentar que a casa Benevento, da dona Benevento, é o momento mais assustador da franquia Resident Evil. Não vou falar mais que isso, porque é realmente algo que você precisa experimentar por conta própria e sentir esse momento tão único e legal de ver que tem experimentação em um jogo tão grande assim. É aquela maravilha de você ver um jogo de terror com um valor de produção assim tão alto. Provavelmente o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida é o Resident Evil Village, joguei no PS5. É realmente muito impressionante. Realmente muito impressionante como ele consegue criar ambientes bem distintos de cada uma dessas famílias e criar no vilarejo essa parte central. E é sempre recompensadora a exploração desse jogo. Pena que ele guia muito a nossa exploração com marcas de tinta amarela, com umas coisas que eu consigo entender o fato desse jogo ter que, de novo, servir para uma audiência ampla, porque é um jogo muito caro e precisa ter esse retorno. Não dá para ser de nicho. Resident Evil não é de nicho. Existem as obras de terror que são para públicos específicos. Resident Evil é algo multimilionário, é uma produção grande demais para atender só uma fatia de quem joga videogame. Isso é compreensível, e aí isso tá ligado, essa maneira como a gente é guiado, tá ligado justamente a essa perspectiva, né? Essa visão de mercado, que faz todo sentido, mas me incomoda, de qualquer forma. Então, voltando lá ao lance de gameplay, a gente tem a maleta do Resident 4, a gente expande ela com um lei que a gente coleta, explorando o cenário, naquela exploração cansada também de quebrar vaso, de quebrar caixa, e coleta as coisas aqui e ali. Tem também as partes de caça, que a gente pega carne de porco, carne de bode. Inclusive, um dos meus maiores sustos nesse jogo foi quando eu revisitei algumas das áreas e me dei de cara com o Black Phillip, essencialmente. Você tem a opção, evidentemente, de não caçar esses animais, mas aí é assim que você expande as capacidades físicas do Ethan. Você leva essa carne lá pro Duke, ele cozinha, e aí a sua defesa fica mais forte, a sua vida máxima aumenta, e coisas assim. Então não tem outros meios, não tem nenhuma ervinha amarela que faz esse papel, não. Então ele continua o esquema dos fluidos químicos, das sucatas e outras coisas, pólvoras que você coleta, e você cria munição,
para espingarda, para pistola, o remédio para se curar e por aí vai. Então ele pega e expande o que foi apresentado no set na ideia de que o Ethan está melhor preparado para lidar com as adversidades, o que faz muito sentido. De forma geral, com relação aos monstros, o jogo faz um bom trabalho, especialmente na variedade. Existem os licanos e aqueles zumbis do calabouço, né? Aqueles zumbis com armas brancas e com os capuzes, aquelas vestes rudimentares e tal, são os monstros mais básicos, eles são bem diferentes entre si. Os licanos agem em grupo, são muito mais ágeis, e aí a gente tem recursos do cenário para lidar com isso. A gente consegue se trancafiar numa casa, colocando uma estante na frente da porta, ou então até usar os sacos de farinha. Eu tenho sérios problemas, como eu falei nos vídeos de gameplay, com relação ao Ethan ser uma câmera flutuante, ao quanto ele tem peso ali no mundo do jogo, ao quanto as coisas não são em tempo real, especialmente o menu, especialmente o gerenciamento de itens. Eu acho que seria uma atenção adicional. Já faz tempo que eu falo isso com relação a Resident, poderia ser em tempo real, mas não é. Então eu gostaria de ter esse momento que eu consigo me esconder, eu consigo achar uma área segura para eu poder mexer nas minhas coisas. Assim, quando a gente pensa no jogo de forma geral, que tem lá suas 10 horas de duração, eu acho que a balança é extremamente favorável. Ele tem momentos de ação que não são destaque por nada, assim, especialmente lá pro final. O início, ele é ali, olhando numa lupa, tudo que o jogo vai fazer a longo prazo. Nas suas 10 horas e pouco, eu acabei com cerca de 10 horas e meia de jogo, que eu acho que é um bom relógio no final das contas, especialmente quando se pensa em toda a variedade de cenários que apresenta. Nem tudo funciona, mas o jogo ele consegue ter seus momentos de destaque. Tem os temas de cada uma das casas, né, e ele explora bastante isso. Tem os temas de cada uma das áreas, né, relacionadas aos seus lords, algumas melhor exploradas do que outras. Mas o design de fase, eu acho que no geral é bem bom. Não quando Resident Evil quer ser megalomaníaco e jogar tudo em cima de você com hordas e hordas de criaturas. Esses são os momentos menos especiais do jogo, que infelizmente, insistentemente, estão aí ainda. Mas, como eu falei, é aquele apanhado da franquia. Não dá pra ser só os acertos. As derrapadas também estão aqui. Eu acho que eu já falei demais, eu sempre tento não me expandir muito aqui, mas mais, como eu sempre digo, trazer o convite para reflexão e convite para o debate aqui nos comentários. Mas assim, o saldo foi muito positivo, o impacto com o set Biohazard foi maior, funcionou melhor, aquela realidade foi mais chocante, daquele pântano, Louisiana e tal, dos próprios Baker, do que foi com os Lords, e com a própria Lady Dimitrescu, né, que é a grande sensação do momento para Resident Evil, tal qual o Mr. X foi com o remake do 2 e tal. Gosto muito do contraste da vila com o castelo, e o lance dos vampiros, dos licanos, das bruxas, dos ghouls, tem tudo explicação enraizada biológica, como era de se esperar, caso você explore cada cantinho aí dos lugares, e de novo, a exploração é extremamente recompensada em Village, que é o que eu gosto mais. Ambientação, exploração, com quebra-cabeças mais intuitivos do que bem elaborados. Existe, mas é uma coisa ali que fica no meio termo entre os grandes quebra-cabeças da franquia, do Resident 1, 2, 3, Code Veronica em especial, e o que a gente viu no Resident 4, no Resident 5, por exemplo. Ele fica aí no meio do caminho, mas ele funciona bem como essa grande celebração para os 25 anos da série, competindo elementos dessa grande esponja de terror que é Resident Evil, que absorve influências de todos os lados e acaba influenciando o gênero também, levando o gênero para frente. Resident Evil está numa fase muito boa, fico muito feliz do Village ser esse produto de qualidade, por mais que ele tenha derrapadas, que a gente pode de novo conversar mais aí, para mim ligadas ao próprio fato do papel do Chris aqui, como o jogo ele cadencia e ele também induz a nossa exploração até certo ponto. Então é isso aí, vamos conversar sobre Resident Evil Village, grande jogo de terror de 2021 em termos de produção, em termos de expectativa. É isso aí, valeu, tchau!